Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de Golang. Vamos continuar aqui, é hora de criar a tabela de livros. Nós vamos basear a tabela aqui naquela estrutura do livro. Voltando ao arquivo main.go, se lembra type livro struct, o livro, essa estrutura, tem o ID, o título e autor do livro. O ID é um inteiro, título e autor são do tipo string. Eu vou chamar a tabela de livros. E para cada campo eu vou nomear com letra minúscula da mesma maneira que eu nomeei o JSON aqui. Tá? Voltando aqui, para poder criar a tabela na linguagem Go usando o driver de MySQL, nós vamos usar um método chamado exec. O exec ele vai ser usado para executar uma consulta, uma query, sem ter que se preocupar com o valor retornado por linha. Então, em vez de query aqui, eu vou usar o exec. Se você quiser ler mais sobre o exec, só ir lá na documentação, aqui no Firefox, no meu caso, no navegador, vou aqui no tipo DB, tem várias funções, a função é essa aqui, exec. Vamos dar uma olhada na assinatura. Primeiro argumento, parâmetro query, mesma coisa do query lá. E o argumento depois disso. O valor de retorno é o quê? Duas coisas. Primeiro o resultado, e segundo o erro. O erro a gente já conhece bem. Result, o que é result? Result faz o resumo de um comando de SQL que foi executado. Certo. Voltando aqui, dando uma lida, exec executa uma consulta sem retornar nenhuma linha. Certo. Então vamos lá. Em vez de db.query, vamos falar db.exec na linha 22 aqui do arquivo criatabela.go. Aí dentro da string é que a gente vai fazer o comando para poder criar a tabela. Então eu espero que você já tenha um conhecimento aí de banco de dados. Esse é o comando básico para criar uma tabela. Mas se não souber muito, dá uma olhada aí como exercício. Vamos lá. Então esse comando você pode pôr tudo em uma linha só, em uma só string, ou você pode pôr em várias linhas para ficar melhor de visualizar. Vou fazer em várias linhas. Para poder fazer isso, vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar a linha aqui, depois o exec. Aí vou dizer create table aqui para começar o comando. O nome da tabela vai ser livros, então espaço livros, abre parênteses. Não vou fechar aqui, vou tirar isso de fechar e vou fazer o seguinte, vou falar mais para poder concatenar essa string com a outra, na outra linha, para poder fechar o comando aqui. Para essas strings aqui que eu vou fazer entre essas duas, cada linha da imaginária, né? Que na verdade ele quando vai combinar tudo não vai ter quebra de linha. Vai combinar tudo em uma só string. Mas para poder a gente visualizar melhor aqui no código, eu vou fazer isso. Então, create table livros. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir aqui os campos, né? Então vamos lá. Primeiro vai ter o ID, né? Mas depois vai ter o que? Eu vou botar o autor antes do título. E depois vai ter o título. Tá? Já tenho aqui todos o nome dos campos. Agora vamos definir o tipo, né, de dado, né? Tipo desses dados aqui. ID vai ser do tipo inteiro. Então eu vou falar em int, que significa inteiro, né? Int. Eu não quero que possa ser null. Isto é, esse valor tem que estar presente no registro. Então, eu vou falar not null. Valor é requerido, né? Valor requerido. E vai ser auto increment, porque vai ser a primary key. Chave principal aqui, primária. Então, ele vai começar do ID 1, depois 2, 3, assim por diante, quando ele criar os dados, né? Quando você inserir dados na tabela, o ID vai ser incrementado automaticamente. Se botar a vírgula, vamos para o autor. Na próxima linha, autor vai ser do tipo, eu botar var_char. É uma string, mas eu botar caractere variado, variable char. Aí você pode definir quantos caracteres você quer. Eu botar 50, só de arbitrariamente.
50 caracteres para letras para o autor. E eu não quero que esse valor é requerido, então eu vou falar que not null, não pode ser null, vírgula. Mesma coisa para o título. Eu vou botar var que é até de 100 mesmo, melhor. Mais caracteres. E também é requerido, então not null. Vírgula, aí que depois disso eu vou fazer definição aqui da primary key, chave primária, abre parênteses, vai ser o ID. O ID que vai ser a minha chave primária, tá? Tá bom? Então vamos fazer isso para criar a tabela. Note que o exec retorna duas coisas, né? Então tem o resultado, né? Resultado de falar create, vírgula, erro, create. 2 pontos igual. Agora eu lembrei 2 pontos. Certo? Vamos checar se não tem erro aqui. If. Como é que faz para checar se tem erro? Se não tiver erro, o erro não vai estar definido. Mas se tiver, então, if error create não for new, isto é, estiver definido alguma coisa com error, sei lá, vou dar um log fatal aqui. E vou botar a descrição do erro, erro create.error, chamado de função com parênteses. Tá bom? Será que eu importei o log? Sim. Tem também um fmt, println é uma coisa que se o log aqui, não sei se o log fatal sai do programa e se essa parte executa, eu quero testar isso. Vamos lá, go run, criar tabela, vai criar a tabela, se não der problema. Linha 27 deu problema aqui, erro de sintaxe. Linha 27, coluna 24. Linha 27... esqueci do quê? Que tem duas strings aqui, não está concatenado, precisa do mais. O mais vai concatenar o quê? Essa string concatena com essa, com essa, com essa, com essa e com essa aqui e forma uma só string no final. Salvar. Rodar de novo. Outro erro. Nova linha inesperada. Esperava que eu tenha digitado vírgula ou fecha parênteses. Linha 28, coluna 8. Linha 28, coluna 8. Tá certo. Então ele quer o quê? Que eu ponha o parênteses aqui. Ou que ponha vírgula lá. Não sei. Vamos ver. Tá certo. Então eu tinha que pôr aqui. FMT indefinido porque não importei. Linha 33. Import FMT. Editar create declarado não usado. Eu não usei. Deixa eu ver o que é que tem dentro do resultado create. Na documentação é o result, tem last insert id. Retorna duas coisas. Rows affected. Vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui, eu não vou usar o resultado create. Eu vou botar underscore aqui para dizer que eu não vou usar. Aqui, certo, porque não deu erro. Eu quero fazer o seguinte, quero que isso dê erro mesmo. Para poder ver se ele vai parar aqui mesmo, ou se eu precisar botar return para ele poder continuar executando ainda que tenha erro. Se eu dar o run de novo, deu erro. Tabela livre já existe. Tá? Saiu com status 1. Tá certo. Então, não executou aqui, então o log fatal realmente saiu. Então, um detalhe aqui, se você quiser que não dê erro, sei lá, se a tabela já existe, você não se importa de continuar o script e criar mais registros, como a gente vai fazer depois, não precisa fazer o log fatal nesse caso, né? Tá, então vou deixar assim, se você quiser mudar,
Depende de você. Então por essa aula só e até a próxima.